Legal, pessoal? Então, na aula de hoje, veremos o conteúdo de como utilizar a mesma subrotina ou o mesmo subprograma para trabalhar com penetrações diferentes, utilizando um desbaste e acabamento. Beleza? Então, começando aqui, gente, é a mesma coisa. Isso daqui é o que a gente tem feito, uma subrotina depois do final do programa. Beleza? Coloco o cabeçalho, workpiece, seto uma ferramenta e coloco o repeat. Gente, isso daqui a gente utiliza tanto em desbaste externo e bolsões. Para interpolações helicoidais e furação, a gente continua utilizando o comando lá, não tem variação, certo? Então, para desbaste e bolsão, a gente faz isso. E a gente tem acostumado também, gente, a trabalhar com um repeat e só um processo de usinagem. Não falamos em desbaste e acabamento, certo? Então, basicamente, se a gente for puxar lá de CNC1 para torno CNC, que o nosso módulo tinha o ciclo 95, o ciclo 95 nos dava 3 possibilidades de usinagem. Usinagem completa, desbaste e acabamento, feitos separadamente. E lembra lá, toda vez que a gente tinha um desbaste, um acabamento, a gente fazia o quê? Aumentava a rotação e diminuía a velocidade. Posso diminuir a penetração, porque o meu desbaste, o que acontece? Ele vai ser bem devagarzinho, certo? Vou remover o mínimo de material, só o sobremetal mesmo. No fresamento é a mesma coisa, certo? Mas, como a gente tem colocado usualmente a linha de penetração dentro da subrotina, isso não é possível. Porque se eu chamo, troco a ferramenta, coloco a ferramenta de desbaste e chamo a mesma subrotina, ela já está com a penetração fixa. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa linha e vai tacar para fora da subrotina. E aí a gente vai criar duas subrotinas. Então, a gente vai ter mais duas subrotinas. Vamos pôr SR aqui, para abreviar. Uma de desbaste e outra de acabamento. E qual que será essa função de subrotina, de desbaste e acabamento? Primeira e principal, que a gente arrancou fora do contorno. O que é? Penetrar. Então, a subrotina de desbaste vai me contar o quanto que eu quero de penetração para o desbaste, e a minha subrotina de acabamento vai me contar quanto que eu quero de penetração para o acabamento. Essa é a primeira linha de toda subrotina de usinagem ali, ó. Desbaste e acabamento, vou ter a penetração do desbaste e penetração do acabamento. E depois, qual que é a segunda linha da subrotina? É chamar o contorno. Então, eu tenho que fazer que o meu contorno se execute, né? E a gente vai ver como faz. Então, a subrotina de desbaste e acabamento tem duas funções: penetração e chamar o meu contorno. Vamos dar uma olhada como fica? Então, basicamente, a nossa cara agora é assim, ó. Eu tenho uma subrotina de desbaste, que ela chama DESB desbaste inicial e DESB F de desbaste final. E o que eu tenho nele? Eu tenho a penetração, ela também precisa converter para incremental, para fazer que o GZ1 sempre penetre menos 1. E dentro dela, gente, que eu quero executar o exemplo 1 até o exemplo 2 uma vez. A repetição agora ela é setada através do P igual a 10 lá na chamada da subrotina de desbaste. Dentro dela eu executo P igual a 1 só uma vez, porque ali ele vai executar uma vez vinculado a quem? Vinculado à minha penetração. E essa penetração só vai aumentar depois que ele executar uma vez e voltar para essa subrotina. Então, dentro do programa, eu tenho a chamada do subrotina com as quantidades de vezes que a penetração vai acontecer. É 10 de espessura, penetra 1, então são 10 vezes. Beleza? E dentro da subrotina de desbaste e acabamento, eu tenho a repeat de uma única chamada, para que eu execute apenas o contorno. Beleza? Vou, levanto, coloco a minha ferramenta de acabamento agora e chamo a mesma coisa, gente. Ó. Aproximo e chamo o acabamento inicial até o acabamento final. Penetro 20 vezes, certo? Então, P igual a 1 aqui. 20 por quê? Porque a penetração é de meio.
certo? 20 vezes meio dá o meu 10. G91 de novo. Ambas terão G91. Porque esse G91 ele sempre encerra quando eu executo o contorno, certo? Então, eu sempre vou ter G91. Beleza, gente? Vamos dar uma olhada no simulador como isso fica? Então, pessoal, a gente tem a nossa tela do simulador. Eu acabei colocando aqui embaixo o nosso botãozinho aqui, onde eu tenho o M-Machine, que é a tela inicial, o programa, que vai direto para o último programa aberto, offset para cadastrar a ferramenta. Primeiro botão que a gente vem sempre no simulador, Program Manager. Eu vou ter essa tela, eu venho aqui ó, em peças de trabalho. Para eu criar um folder, gente, eu deixo selecionado peças de trabalho, venho aqui em novo ou new, se o programa não tiver traduzido. E aqui, ó, vejam que ele está falando diretório, se for em inglês, folder, né? E aí a gente vai falando, criar uma peça de trabalho. E aí a gente cria a nossa folder, né? Vamos, ó, só mostrar, colocar um teste aqui. Uma vez criado, ele já vai pedir um nome de programa para não criar uma pasta vazia, certo? Aí se eu criar o meu programa, eu venho, clico em OK de novo e já ele abre o programa já direto. Para voltar, ó, tá a pasta teste com o programa teste aqui. Não é o que a gente quer agora, eu já deixei pré-preparado, eu tenho a minha aula 18 aqui. Vamos ver a subrotina primeiro. É exatamente um Ctrl+C, um Ctrl+V do PowerPoint lá que está feito, gente. Reparem bem aqui, ó, eu tenho a função desBI, penetração de -1, penetração de meio. Vamos ver o que isso acarreta. Se vocês lembrarem, a minha peça ela tinha um canto vivo, tanto na parte direita como na parte embaixo. Vamos dar uma olhada na simulação, o que vai acontecer. Ele vai executar, vai ligar tudo, e vem aqui, ó. A minha peça vai. Essas duas regiões aqui eram cantos vivos, e eles estão atrelados ao diâmetro da minha ferramenta. Então, quanto menor o diâmetro que eu coloque da minha ferramenta, mais eu vou fazer o alívio dessa curvatura. Ó. Como acabamento, ele só remove um pouquinho de material e o excedente dessa curvatura, deixando o mais reto possível. Com o sistema de fresa, a gente não consegue, gente, deixar aquele canto vivo. Né? A gente teria que ter outro processo para fazer um canto de vivo ali. Né? Ou tombar minha peça, né? Eu estou com ela assim, tombo ela aqui e corto com a fresa aqui, até daria, né? Mas nessa usinagem a gente não faz. Beleza? 9,5 e acabou. A gente tem uma vista 3D e eu tenho uma diminuição dessa curvatura desses cantos vivos. Beleza, gente? Para a gente fechar, gente, deixa eu voltar aqui no Edit. Eu venho em Program Manager de novo. E aí, gente, quando eu entro em Program Manager, reparem ó, que eu tenho subprograma e um exemplo. A gente tem que sempre reparar aqui, ó, gente, diretório. Diretório, né, é uma pasta geral do programa. Esse a gente não cria, gente. Então a gente pode chamar, vir nas peças de trabalho, criar todos os subprogramas, não tem nada aqui ainda, mas e programas de peças, né? Tem um já pré-definido deles. Mas quando a gente vem aqui, ó, reparem bem que eu criei ó, MPF, MPF e SPF. MPF é Main Program Folder, né? É file. Né? Então, o que acontece? É um programa principal. Depois a gente tem o SPF, é Subprogram File. É o subprograma nosso. Certo? Então, toda vez que a gente vai trabalhar com programa e subprograma, a gente tem que criar eles. Como que a gente cria? Também é no novo, e ele já vai perguntar, ó, você quer um MPF? E se eu clicar na setinha para baixo, ele aparece o SPF. Ou você quer um SPF, certo? Eu vou escolher subprograma e tudo mais. Característica do subprograma. Já comentou isso, mas vamos lá. Não há cabeçalho, há só contorno, certo? Compensação e descompensação de raio tem que fazer igual. E um M2 ou M17 para finalizar o meu subprograma. Vamos ver como que vai ficar isso lá no nosso programinha principal. Entrando lá no programa principal, reparem que eu não tenho as coordenadas aqui, mas eu tenho um cal. Ó. Cal, subexemplo A, né, da aula A, 18, SPF. Uma vez que a gente der clicar na setinha aqui, ó, eu tenho acesso ao meu subprograma. Como que eu faço esse cal?
certo? Eu venho aqui, ó, em diversos, clico aqui e ó, tem aqui um subprograma. Eu clico nele e vou escolher exatamente o subprograma que eu quero e dou um OK. Tá aqui ele, ó, call SPF, certo? Volta aqui, é só vir em simulação. A única coisa assim que a gente tem que tomar cuidado é que dentro da subrotina com subprograma, a gente não vai ter o repeat, vai ser só uma chamada e ele executa da mesma forminha que a gente pode perceber aqui. Beleza, gente? E aí, finalizou a nossa peça, lista superior aqui, igualzinho do outro. Um utilizando o subprograma, outros utilizando subrotina. Beleza, gente? Bons estudos, nos vemos na próxima videoaula. Até mais.